estudantes! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora de História de vocês. Você que é estudante do 4º e do 5º ano, fica ligadinho aí com a gente, porque a nossa aula já vai começar. O tema da nossa aula de hoje é povos indígenas, os primeiros habitantes do Brasil. Vamos iniciar. Povos indígenas, os primeiros e verdadeiros donos das terras brasileiras. Primeiro, é preciso que vocês saibam o que significa o termo indígena. Indígena é aquele que é nativo e descendente dos povos originários de uma localidade. O termo índio refere-se ao local onde os europeus pensavam ter chegado, que era nas Índias. E ele está ligado a uma localidade distante da América, a própria Índia. E é muito preconceituoso porque era como os europeus chamavam os nativos das Índias, o nome genérico do local que eles já exploravam no leste da Ásia. E os europeus passaram a chamar os habitantes das Américas como se todos esses povos fossem um só povo, incivilizado e considerado inferior a eles. Então, pessoal, não é correto a gente falar o índio, tá certo? O termo mais apropriado é indígena. Tudo bem até aí? Então, observem esse infográfico das grandes navegações para que vocês possam entender. Nessa parte que está circulado em verde, lá em cima, a gente consegue ver a Europa, tá certo? Então, quando os europeus saíram em busca nesse caminho para chegar até as Índias, primeiro eles chegaram aqui no Brasil. Então, ao chegar aqui, eles achavam que de fato tinham chegado nas Índias e saiu chamando a todos de índios. Por isso que tem esse termo até hoje, certo? Mas não é muito certo essa terminologia. O mais correto é indígenas, tudo bem? Então, vamos saber sobre as diferenças e semelhanças entre os povos indígenas. Os povos indígenas que vivem aqui no Brasil, eles apresentam semelhanças, mas também são muito diferentes entre si. Suas festas, jogos e brincadeiras, suas formas de ensinar e aprender, tudo isso pode variar muito. Existem diferentes mitos, rituais, pinturas, objetos, músicas e cantos. Além disso, os povos indígenas constroem casas de diversos jeitos e moram em regiões com paisagens muito diferentes. A alimentação de cada grupo também varia muito. Alguns grupos comem só peixe, por exemplo, outros caçam vários tipos de animais, outros ainda criam gado e galinhas para comer. Vamos saber um pouco sobre a arte indígena brasileira. Entre os povos indígenas, a criação artística está em toda parte, na pintura corporal, na construção das casas, nas performances musicais, nos objetos usados para comer e guardar as coisas. Vou exemplificar para vocês nessa imagem desta criança indígena. Ela tem 11 anos. Então, essa tatuagem facial, ela faz parte do segundo ritual de iniciação dos Carajá, tanto do Mato Grosso quanto do Tocantins, que se dá quando a menina está por volta aí dos seus 11 anos. Então, essa é um tipo de arte, esse é um tipo de arte indígena. Vamos saber agora como são as casas e as aldeias indígenas. Primeiro, vocês precisam saber o que é oca. Oca é um dos nomes dados às casas indígenas e é uma palavra que tem origem no tupi. Olha só, uma das representações das aldeias indígenas. Aí já conseguimos ver outro formato de casa, de construção. Essas casas são chamadas Riquibaktza, é um nome indígena e já é bem diferente da que eu mostrei a vocês anteriormente. Nesta outra imagem, nós já conseguimos ver casas de alvenaria dispersas em círculo, de acordo com o formato tradicional,
Essa aldeia é a aldeia Gavião Parcatagê, lá no Pará, e essa foto foi tirada no ano de 2010. Entre os grupos indígenas, há muitas formas de conceber e construir as casas, pois cada grupo tem um jeito diferente de pensar e de se relacionar com o ambiente onde vive. A casa é sempre parte da cultura de um povo. A maneira como ela é usada, dividida e construída, reflete o jeito que os moradores têm de organizar o mundo. Além disso, as construções variam muito de acordo com o modo de vida, o clima, o tipo de ambiente e os materiais de que os grupos dispõem para a sua construção. Vamos saber agora um pouco da alimentação dos grupos indígenas, como eles fazem, como eles se alimentam. Preste atenção. Os povos indígenas dedicam grande parte do seu tempo em atividades relacionadas à alimentação. Isso porque é preciso obter ou produzir os alimentos, como criar animais, como galinhas e porcos, por exemplo, realizar expedições de caça e de pesca, coletar frutos no mato, preparar a roça e colher os seus produtos. Então, pessoal, presta bem atenção. Os grupos indígenas, eles, de certa forma, eles dedicam muito tempo do seu dia para a alimentação. Por quê? Não basta apenas eles caçarem, pescarem, enfim, como eu já falei agora há pouco, eles também produzem todos os utensílios utilizados nessas produções desses alimentos. Então, eles produzem a rede de pesca, eles produzem zarabatanas, enfim, lanças, tudo que eles vão utilizar para o preparo, panelas de cerâmica. Então, todos os utensílios utilizados pelos grupos indígenas, eles fabricam. Existem outros povos, outras etnias indígenas que já não fazem tanta produção, já compram, mas isso aí é para uma outra aula que iremos abordar. Mas a sua grande maioria, ainda hoje, produz todas essas ferramentas. Então vejam nessa imagem uma mulher e uma criança, a Surine, fazendo um vasilhame cerâmico, certo? Como os indígenas enxergam a terra e a sua relação com a natureza. Observem esse garotinho aí abraçando a árvore. Então, respeito e equilíbrio. A relação entre os indígenas e a natureza é pautada por dois elementos básicos para o dia a dia de qualquer ser humano, certo, pessoal? Eles têm um respeito imenso pela natureza. O relacionamento, que também envolve o afeto, faz com que os indígenas vivam uma relação mais próxima e sagrada, como se a terra fosse a grande mãe. Por isso que eles chamam a terra de mãe natureza, porque tudo eles dependem basicamente da terra, né, da natureza. Então eles são muito gratos a essa grande mãe. Vamos falar um pouco sobre os direitos dos indígenas. Como é garantido os direitos dos indígenas à terra? São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Isso está no artigo 231 da Constituição Federal Brasileira. Então, os direitos dos povos indígenas sobre as terras onde vivem existem há muito tempo e foram reforçados a partir da Constituição Federal de 1988. E todos esses direitos são, sim, garantidos por lei. Tudo bem até aí? Vamos saber agora sobre a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. A Fundação Nacional do Índio é o órgão indigenista oficial aqui do Estado brasileiro. Ele foi fundado em 5 de dezembro de 1967 e a sua missão institucional é proteger e promover os direitos dos povos indígenas aqui no Brasil. Percebam aí nessa imagem do governo federal e do Ministério da Justiça fazendo justamente a demarcação, né, de alguma terra por direito que eles têm, certo, pessoal? Mas será que sempre é assim?
Será que todas as terras que pertencem aos indígenas são delimitadas ainda hoje? Vamos saber adiante. A violência contra os povos indígenas. Desde a invasão em 1500, mais de 1,5 milhão de indígenas já foram assassinados, certo? A cada século, mais de 1,5 milhão de indígenas. Então, eles são perseguidos desde a invasão dos europeus no ano de 1500. De lá para cá, essa violência ainda continua, pessoal. Então, uma característica que marca a história comum desses povos é a experiência da colonização, isto é, o impacto que as violentas ações dos colonizadores gerou nas suas vidas. As consequências dessas violências foram a extinção de muitos povos, a diminuição no número de pessoas, a perda de suas terras, o desrespeito e a desvalorização de suas culturas. Infelizmente, essa trágica experiência foi vivida por muitos povos indígenas e eles vivenciam isso até os dias atuais. Como vivem os indígenas nas áreas urbanas? Porque hoje ainda já existem os indígenas que saíram das suas ocas, das suas comunidades, das suas aldeias e vivem nas áreas urbanas. Então, apesar de buscar melhores condições de vida na cidade, a maioria dos indígenas vive em situação de pobreza, tem dificuldade de conseguir emprego e a principal renda vem do artesanato. Geralmente, as comunidades estão localizadas em área de risco. A maior parte fica dentro da aldeia trabalhando com artesanato. Os indígenas na atualidade, vocês sabem quem são esses dois aí da foto? Esses dois indígenas que estão aí, vamos saber quem são. A Mainara Silva Souza e Vaziton Guedes Oliveira, ambos de 27 anos, eles se formaram na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, de uma forma diferente. Os dois, que são indígenas pataxó, receberam os diplomas vestidos a caráter, com os rostos pintados, cocar com penas grandes e adereços coloridos. O vestuário é reservado para os dias de festa nas tradições deste povo indígena. Vamos a mais um exemplo de outra indígena que também se formou. É a advogada e mestre em Direito Público, Fernanda Caiangue. Ela é militante indígena, tendo já trabalhado na Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, e atuado como assessora jurídica para organizações indígenas nas 5 regiões do Brasil. Chegamos à hora do nosso desafio. Você vai pesquisar 10 palavras como nomes de coisas, lugares, animais, alimentos, que têm origem nas línguas da família Tupi-Guarani. E ao lado de cada palavra você vai anotar o significado, como no exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Piracicaba significa lugar onde chegam os peixes. Tudo bem, pessoal? Então é importante que vocês entendam que os indígenas da atualidade, eles já trabalham, já fazem faculdade, já têm acesso à tecnologia como internet, computador, dentre outros, entendeu? Então, os indígenas não são apenas aqueles que vivem lá nas localidades mais distantes daqui da cidade, nas suas aldeias. Também existem ainda, porém, muitos deles já existem, já trabalham, já têm escolas também, e a eles também são garantidos a lei da língua, da língua materna. Eles têm o direito de aprender a língua deles, tá certo? Como também a língua portuguesa. Tudo bem, pessoal? Então chegamos ao fim a mais uma aula. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre os indígenas hoje e a gente se encontra na nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!